Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, aquele dedo no like se você gostar desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações, certo? Pois bem, hoje eu quero falar um pouco sobre essa matéria aqui do G1, que é uma matéria bem recente, tá falando sobre uma onda de calor que está acontecendo lá na Europa. A gente vai ler um pouco, né, e eu vou colocar um pouco do meu ponto de vista, o meu raciocínio em cima disso, em cima do que está acontecendo, né, da possível causa dessas coisas aí. E a gente vai ouvir também, né, ouvir não, melhor dizendo, a gente vai ler aqui nessa matéria a opinião de um especialista que faz bastante sentido, tá? Esse especialista aqui da matéria é bastante sensato, uma matéria bastante sensata, concordo com muita coisa que é dita aqui, e por isso eu decidi chamar a atenção e dar destaque aqui a esse conteúdo e falar um pouco aqui, assunto bastante importante, tá? E é isso, vamos lá. Deixar o link na descrição. Entenda as causas e a relação com a crise do clima e o aquecimento dos polos. Climatologistas alertam que o calor e o frio extremos serão sentidos cada vez mais frequentemente em todo o planeta. Interessante, né? Ou seja, bastante similar ao que eu já vinha falando aqui no canal um tempo atrás, quando eu fazia esses vídeos. Bom, então, em particular também nas grandes áreas continentais presentes, né, no hemisfério norte. Bom, a Europa vive uma nova onda de calor com recordes de temperatura e tempo seco. A causa é um sistema de alta pressão, é um fenômeno recorrente, né, na Terra, né, no planeta. Há uma relação direta com o aquecimento global e com o aquecimento dos polos, é a pergunta, né, e a gente vai continuar lendo aqui esse conteúdo que eu vou deixar na descrição. Bom, vamos lá. O Reino Unido atingiu na terça-feira 19, última terça-feira agora, a temperatura mais alta da história, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Bom, os termômetros nos arredores do aeroporto de Heathrow, em Londres, marcaram 40 graus Celsius, e na França a temperatura deve passar dos 40 graus em Paris, uma marca rara na cidade. Enquanto isso, incêndios continuam a consumir a costa atlântica do país. Já em Portugal e na Espanha, até agora, mais de 1.000 pessoas morreram por causa do calor. Vocês lembram ano passado, quando também estava acontecendo essas ondas de calor também, no hemisfério norte inclusive, que morreu algumas pessoas no Canadá, que eu fiz até vídeo sobre isso também ano passado. Então, eu lembrei agora disso, né, lendo isso aqui. Ou seja, mais de 1.000 pessoas no Portugal e na Espanha morreram. Em abril, a Índia e o Paquistão passaram por uma onda de calor que chegou a registrar temperaturas de quase 50 graus Celsius, ou seja, tá acontecendo uma forte onda de calor e as temperaturas estão batendo recorde nesses países aí do hemisfério norte, né, da parte norte da Terra, algo que não era tão comum de se ver assim, né, mas de uns tempos pra cá a gente tá vendo isso aí com frequência. Aí vem a pergunta aqui, como surge uma onda de calor? Marcelo Seluc, doutor em meteorologia e coordenador geral de operações e modelagem do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, ele explica que a causa dessas temperaturas extremas registradas na Europa é uma área de alta pressão atmosférica, né, que é como se fosse um bloqueio, e ela é muito intensa e está estagnada há vários dias, segundo a opinião do rapaz aqui, que eu também não vou descartar, certo? Pois bem, mas a gente vai avançar aqui. Bom, aí o rapaz diz o seguinte, ó, ele completa: não é toda a alta pressão que causa isso, chama-se bloqueio justamente porque fica totalmente bloqueada e não sai dali. Quando isso ocorre numa época de verão, causa onda de calor. Com isso, o ar fica estável e a umidade baixa, certo? Então, com a umidade baixa, mais fácil de acontecer isso, né? Essas ondas de calores aí intensas, diminuindo as chances de chuva. No verão europeu, os dias são mais longos e as noites mais curtas, de fato, o que facilita o aumento da temperatura. O solo aquece facilmente porque está muito seco e com as poucas horas no período da noite ele esfria menos. Com isso, cada dia que passa, a temperatura vai aumentando mais um pouco. Ou seja, tudo isso aí também tem uma influência, concordo, não vou descartar também a opinião do cara. Além disso, o sistema de alta pressão está carregando os ventos do norte da África, do deserto do Saara e também, né, do deserto do Saara para a Europa. Por isso o ar se torna cada vez mais quente e seco, né, na visão aqui do rapaz, que é especialista. E a gente vai ver aqui mais coisas aqui interessantes. Não vou falar da matéria toda, porque a matéria é muito grande, mas vou deixar o link aí na descrição para quem se interessar. Tô pegando aqui só os pontos principais mesmo, mais importantes assim que eu achei relevante para se discutir aqui, certo? Bom, então, aqui tá o modelo, né, dos caras aí, ó,
Então tem esse sistema de alta pressão sendo representado pela letra H, sistema de baixa pressão sendo representado aí pela letra L, e a gente vê aqui o impacto de ventos do Saara, que é um sistema que está levando os ventos da África para a Europa. Então ali a gente pode ver os ares polares sendo afetados por esse ar aí do Saara, né? E isso aí tem um pouco de influência. Aí vem a pergunta aqui, ó. É tudo culpa do aquecimento global? Uma pergunta interessante, porque muitas pessoas costumam colocar tudo isso que está acontecendo na conta do aquecimento global e na conta do quê? Do ser humano. Ah, não, isso aí é culpa do ser humano, né? Por causa daquela lavagem cerebral de sempre, aquela narrativa, tá entendendo? Que a gente já conhece, né? Não vou ficar também entrando em detalhe, porque isso aí é chover no molhado. Mas todo mundo pensa, aquecimento global. Eu já vim aqui no canal várias vezes e disse que, ó, aquecimento global é uma fraude, galera. O que está acontecendo, na verdade, são extremos climáticos. Porque se aquecimento global fosse de fato real, a Terra teria que esquentar também no inverno. Tá entendendo? Porém, como a gente vai se aproximando da inversão do campo magnético, é possível também que isso aconteça, tá? Mas a gente vai discutir isso num próximo vídeo, certo? Mas aqui é a explicação interessante, ó. O especialista ele explica que as ondas de calor são fenômenos naturais do planeta, ou seja, da Terra, e já existiam antes das mudanças climáticas. Ou seja, antes de haver fábrica, antes de haver tanta atividade industrial quanto tem hoje, já aconteciam esses tipos de catástrofe, ou seja, são coisas cíclicas. Já falei várias vezes isso aqui no canal, que a Terra ela é cíclica, ela tem uma natureza cíclica, onde os eventos que acontecem, os fenômenos, eles acontecem em ciclos, eles têm períodos certos para acontecer. E as civilizações antigas sabiam bem disso, entendiam bem essa questão. Por outro lado, as evidências científicas, classificadas como alto grau de confiança, dizem que os eventos extremos vão se repetir cada vez mais. Que eu já falava aqui no canal várias vezes, sempre falei, ó, a gente vai esperar isso cada vez mais. Verões bem mais quentes, invernos bem mais frios, mas quando for acontecer o evento, a inversão do campo magnético, ou seja, não vai haver mais inverno no hemisfério norte, tá entendendo? E é algo pra gente ficar ligado, tá entendendo? É algo pra gente ficar esperto, certo? E aqui vai falar também. Bom, a Organização Meteorológica Mundial aponta que o aumento da frequência, duração e intensidade desses eventos nas últimas décadas está claramente ligado ao aquecimento observado do planeta e pode ser atribuído à atividade humana. Obviamente, né? Sempre vai ter essa interpretação, sempre vai ter esse lado de querer jogar os seres humanos como principal responsável pela causa de todos esses eventos que estão acontecendo. Bom, no meu ponto de vista, como eu falei, eu penso que é cíclico, tá entendendo? Eu penso que, tipo assim, esse aquecimento global de origem antrópica como vende, no meu ponto de vista, fantasia, tá entendendo? No meu ponto de vista, é um dos maiores engodos científicos que tem. Mas, enfim, já falei várias vezes sobre isso, né? E a gente vai ver algumas coisas aqui interessantes. Bom, aqui está um mapa bastante interessante mostrando essa onda de calor aí que está acontecendo na Europa. E aqui está mostrando a temperatura aí em vários países. Então a gente pode ver ali, ó, Zurique, Frankfurt, Londres, Bordeaux, Toulouse, Nantes, ou seja, França, ali Alemanha, né, Paris, ali pela Europa. Então a gente pode ver que o calor ele tá ficando cada vez mais intenso e ele tá ficando extremo em determinadas áreas, em determinadas regiões, e esse mapa aqui deixa claro, certo? Agora, tem isso aqui também, ó, que é o ciclo solar. Para quem não sabe, já falei várias vezes aqui também no canal, acho que eu já fiz até vídeo sobre isso também. O Sol ele tem ciclos e a própria ciência reconhece isso. E a gente já tá perto de presenciar o pico, né, desse ciclo solar que vai acontecer em 2025, estamos em 2022, ou seja, faltam um pouquinho mais de 2 anos, né, uns 3 anos. E a gente pode ver que hoje em dia o Sol ele tá ficando cada vez mais esbranquiçado. Uns 40 anos atrás o Sol era mais amarelado, ele não era tão intenso como hoje, tá entendendo? Por isso que o calor tá aumentando com o passar do tempo, os verões estão ficando cada vez mais quentes e os invernos cada vez mais frios, galera. Já falei várias vezes que isso tem a ver com a questão do Sol, no modelo que a gente estuda aqui. Claro, o modelo que eu já abordei aqui no canal várias vezes, que não é um modelo que a gente aprende nas escolas, não é um modelo heliocêntrico, é um modelo elétrico e magnético, um modelo geocêntrico, tá entendendo? Que eu já apresentei várias vezes aqui no canal e tem uma playlist aqui sobre inversão do campo magnético explicando isso, tá entendendo? Que é o Sol que está ocasionando essas coisas aí. Bom, então, vocês podem ver aqui, ó,
né, nesse gráfico aqui, um gráfico bastante interessante, bastante didático, mostrando as atividades solares que aconteceram. Então a gente tem o ciclo solar, esse ciclo dura assim, cerca de 10, 11 anos, tá entendendo? Então a cada 10, 11 anos a gente tem um ciclo diferente do Sol. A gente já está em 2022, 2025 vai estourar o pico desse, né, desse ciclo. Então o que acontece? Vocês podem ver que sempre a ciência está divulgando matérias com frequência já de uns tempos para cá, falando que o Sol está lançando partículas eletromagnéticas em direção à Terra, ou então sempre falando de tempestades geomagnéticas, de tempestades solares, que o Sol, que as tempestades solares que vêm do Sol vão atingir a Terra, ou seja, porque eles sabem que alguma coisa está para acontecer em algum momento, eles sabem que o Sol está mudando. Tem esse artigo também aqui, ó, um artigo aqui de uma página científica, de divulgação científica, space.com, que diz o seguinte, ó, ciclo solar, o que é e por que ele importa, por que isso importa? E aqui diz que atualmente nós estamos, né, passando pelo ciclo solar 25. Então tem vários artigos científicos na internet mostrando isso, ou seja, a própria ciência reconhece, e é um assunto para a gente ficar ligado, certo? Porque é bastante interessante a gente ficar antenado nessas discussões, galera. Bom, para encerrar nossa discussão, quem tiver interesse em acompanhar esse assunto, quem tiver interesse em ficar antenado, ficar por dentro, saber mais sobre esse assunto, é um assunto bastante interessante, tem a playlist aqui no canal, Inversão do Campo Magnético, com 24 vídeos. Sempre quando eu falar sobre esse assunto eu vou colocando os vídeos nessa playlist, tá? Eu falei muito mais em detalhes nos vídeos que estão aqui nessa playlist, tá entendendo? Pra vocês entenderem bem o que eu tô querendo dizer, porque eu já falei várias vezes, né? E às vezes eu faço os vídeos para relembrar, mas esses vídeos aqui da playlist vão ensinar para vocês tudo isso, todas essas coisas relacionadas à inversão do campo magnético, que é um assunto bastante importante, que quando acontecer vai ser um evento severo, porque a gente está num alto nível de desenvolvimento tecnológico, a gente está num alto nível de tecnologia. Então, quanto maior o desenvolvimento, quanto maior o nível tecnológico, mais severa é a catástrofe, certo? E quem quiser entender mais, os vídeos estão aqui. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos aí pela paciência, aquele like se você gostar desse vídeo. Vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.